Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do BIG. Hoje aqui com um webinar da série Aprenda a Investir e desta vez Aprender a Investir como Seth Klarman. O meu nome é Marcelo Silva, pertenço à equipa de plataformas do BIG. Como sempre, peço-vos por favor algum feedback relativamente a som e imagem. Muito bem, já tenho aqui algum feedback, vamos então avançar. Antes de começar, e aqui para também solicitar aqui um bocadinho de participação da vossa parte, quantos de vós conhecem Seth Klarman? Já alguma vez tinham ouvido falar do investidor? Ok, não? Aqui um participante diz que sim. Muito bem. Mas a maioria não. Ok, interessante. Era esta a ideia, ou seja, dar também a conhecer investidores que estejam um bocadinho fora do radar, digamos assim. Todos estamos familiarizados com Buffett, com Munger, por exemplo, mas Seth Klarman é sem dúvida um investidor menos conhecido do público em geral, ainda que, como já vamos ver, seja bastante sucedido no meio e seja um investidor que Buffett reconhece, por exemplo, com bastante admiração e que diz até que caso um dia se reformasse da Berkshire e tivesse que entregar o dinheiro para alguém a gerir, seria Seth Klarman a quem ele entregaria o dinheiro. Portanto, diz bem daquilo que são as capacidades enquanto investidor de Seth Klarman, e é isso mesmo que hoje vamos ver aqui, ainda que de forma sumária, tirar aqui algumas ideias de como podemos utilizar alguns dos princípios de Klarman nos nossos investimentos. Começando, como sempre, aqui com uma biografia relativamente sumária da vida de Klarman até ao momento. Portanto, ele nasceu a 21 de maio de 57, em Nova Iorque, é um cidadão americano. Estudou economia na Universidade de Cornell, ou seja, fez o major em economia, apesar do seu interesse principal ter sempre sido matemática, acabou por fazer um minor em História, ou seja, ainda aqui de certa forma contra o seu interesse pessoal, digamos assim, e anos mais tarde ingressou na Harvard Business School, onde fez uma pós-graduação. Relembrar que Klarman ainda hoje dá aulas na faculdade. Ele não é professor, ou seja, ele gera o seu fundo de investimento, como já iremos ver, mas é muitas vezes convidado e acaba por fazer aulas e dar aulas na Harvard Business School. Portanto, anos mais tarde e após ter graduado, neste caso em 82, funda o Ballpost Group com parceiros que conheceu na faculdade, são cerca de 6 pessoas, e na altura, quando o fundo foi criado, tinha cerca de 30 milhões de dólares de ativos sob gestão. Ao dia de hoje, para termos aqui uma noção, o fundo gera cerca de 30 mil milhões de dólares, é o 15º maior hedge fund do mundo neste momento. Portanto, lá está, apesar de ser um investidor que passa por baixo do radar, como se costuma dizer, é alguém que gera bastante capital, bastantes investidores. E porquê? Porque desde 83 que o retorno médio deste fundo foi cerca de 20%. Portanto, vemos que é um grupo, um hedge fund neste caso, que consegue capitalizar bastantes ganhos, e daí também o interesse por parte dos investidores. Ao dia de hoje eles não aceitam capital de mais ninguém, ou seja, se quisermos investir com este grupo teria que ser só por convite, digamos assim, e é para investidores que tenham os interesses muito alinhados, não só em horizonte temporal, mas também em filosofia de investimento com a do grupo. Isto porque que é para não haver aquela pressão de performance trimestral que vai contra aquilo que Seth Klarman e o seu grupo acreditam, mas relativamente a isso já lá iremos. E aqui passando a este último ponto, em 1991 publica então este livro, o Margin of Safety, que é o único livro que escreveu até ao momento, onde defende o investimento em valor e faz algumas críticas aos investidores de retalho, sobretudo com as análises baseadas em momentum, ou seja, procurar as empresas mais fortes, aquelas que estão com uma tendência mais forte, e tentar surfar essas tendências. Klarman diz-nos que este estilo de investimento
é bastante arriscado comparativamente com o investimento em valor. Portanto, é um forte defensor deste estilo de investimento. Diz que este é o próprio que diz que é um seguidor de Buffett e de Munger, apesar e conhecem-se ambos, assim é que é. O que eu queria dizer é que é também um grande admirador de Benjamin Graham, apesar de nunca o ter conhecido, e ele lamenta isso, porque era alguém com que gostaria de partilhar algumas ideias. Começando aqui, e eu agrupei, digamos, os princípios de investimento de Klarman em 5 pontos. Isto também para fazer um bocadinho de contexto, uma vez que o investidor não é muito conhecido, não há propriamente muita informação disponível acerca dos princípios de Klarman. Existe sim um livro que eu referi aqui, portanto, este livro, o Margin of Safety, tem alguns dos princípios, ainda que seja sobretudo um tratado, digamos assim, sobre contabilidade e análise de empresas. É um livro bastante denso, bastante académico. A primeira parte do livro é mais interessante para este tipo para aquilo que nos interessa, ou seja, tentar encontrar alguns princípios gerais, mas a segunda metade do livro é bastante densa, mas é muito interessante para aqueles de vós que gostarem destas áreas, mais de contabilidade, análise financeira. É um livro bastante interessante nesse sentido. E assim sendo, a apresentação vai seguir, portanto, aqui o conceito de margem de segurança, que dá o título ao livro. Aqui o segundo ponto, fundamentais versus o sentimento de mercado. Terceiro ponto, a ser flexível. Quarto, orientação para longo prazo. E depois o quinto, aquilo que eu designei por princípios gerais, que mais não são do que algumas frases que eu acho, retiradas do livro, que eu acho que representam as ideias gerais de Klarman de uma forma, de certa forma, sucinta, e depois iremos comentar. Começando aqui pela margem de segurança, que este princípio de margem de segurança é central a todo e qualquer investidor que se diga investidor de valor. Portanto, a principal função, digamos assim, da margem de segurança no investidor é minimizar os erros de avaliação da nossa parte. Portanto, de forma muito rápida, e aqui com um exemplo que eu penso que todos irão perceber, imaginemos que nós fazíamos uma análise de uma empresa e chegaríamos à conclusão que o valor intrínseco dessa empresa se cifrava em $100. Neste momento, o valor de mercado dava o preço dessa empresa a $100. Ou seja, significa que havia aqui uma igualdade numérica. Portanto, qualquer investidor neste ponto não tinha margem de segurança nenhuma. Ou seja, estava a comprar ao preço da avaliação que tinha feito. E isto aqui pode ter vários problemas, porque nós nunca sabemos se o nosso modelo de avaliação é o mais correto, se os pressupostos que assumimos estão certos, se a taxa de desconto que usamos é a mais adequada para aquele negócio. Portanto, investir, neste caso, teríamos uma margem de segurança nula, digamos assim. Aquilo que os investidores em valor propõem, neste caso Seth Klarman, seria algo do género: nós fazemos uma avaliação da empresa, a empresa tem um valor intrínseco de $100, digamos assim, o valor de mercado neste momento atribui-lhe um valor de cerca de $80, então nós temos aqui uma margem de segurança de $20. É esta margem que nos dá algum conforto perante as incertezas em relação ao futuro, que elas existem e que nenhum investidor é imune a estas incertezas, e isto é a melhor forma que nós temos de nos proteger de nossos eventuais erros de cálculo, de análise, seja de que âmbito for, porque, voltando a referir, como Klarman diz, é impossível conhecermos todos os detalhes do futuro, portanto temos que ser bastante humildes quando fazemos as avaliações das empresas, preferencialmente usar sempre os valores mais conservadores dos nossos modelos, porque na maior parte dos casos são estes valores que vão estar mais próximos da realidade. São sempre bons princípios de segurança, digamos assim, para proteger os nossos eventuais erros. Portanto, aqui uma frase, destas duas frases que eu tirei do livro, em que Klarman diz, e a tradução é minha, portanto o livro é em inglês, eu traduzi aqui para português: uma margem de segurança é necessária porque a avaliação de empresas é uma arte imprecisa, o futuro é imprevisível e os investidores são humanos e cometem erros. Ou seja, um bocadinho no sentido daquilo que tinha estado a comentar antes, esta ideia de que nós não conhecemos as variáveis todas, por muito desenvolvido que seja o nosso modelo de análise, o nosso modelo de análise financeira, vão sempre haver variáveis
que nós desconhecemos, variáveis que nós conhecemos, mas temos os pressupostos errados. Portanto, é preciso ser bastante humilde e dar aqui algum espaço de manobra. Outra frase que eu também achei interessante quando da leitura foi esta aqui: investidores em valor investem com uma margem de segurança que os protege de grandes perdas quando os mercados caem. Ou seja, apesar de Klarman distinguir bem, e nós já lá iremos ver a diferença entre o valor de mercado e o valor, digamos, empresarial, o valor do ativo que nós detemos, aqui a fazer alguma referência ao valor de mercado, quando existem estes crashes, é esta margem de segurança, é este comprar abaixo do valor intrínseco que nos dá, digamos, uma almofada de conforto em tempos de maior aperto, e é isso que faz, nas palavras de Klarman, com que investir em valor seja visto como uma forma de investimento conservador, ou seja, sempre que nós compramos algo abaixo do preço que esse algo vale, nós estamos aqui a introduzir digamos, uma proteção extra, uma camada de segurança entre os nossos investimentos e a realidade de mercado. Avançando aqui para este segundo ponto, como estava também a referir, portanto, esta ideia também muito presente noutros investidores de value, de valor, digamos, esta diferença entre os fundamentais e o sentimento de mercado. O Klarman passa-nos esta ideia no livro, ou seja, os preços dos ativos por norma sobem e descem por duas razões. Por um lado, temos aquilo que é a realidade do negócio e, por outro lado, aquilo que ele designa por dinâmicas de procura e oferta. Portanto, a realidade dos negócios é tudo aquilo que diga respeito, digamos, ao que nós chamamos os fundamentais, não é? Portanto, podem haver bons ou maus resultados, pode haver taxas de juros mais ou menos elevadas, pode haver aquisições, podem haver fusões, podem haver spin-offs, pode haver N coisas que afetam a realidade de um negócio. Por outro lado, a procura e a oferta são afetadas por aquilo que ele designa o sentimento de mercado. Ou seja, quando existe bastante ou otimismo ou pessimismo em relação a uma determinada empresa, a um determinado setor, a um determinado mercado, existe maior ou menor escassez, dependendo das alturas, como é óbvio, de compradores ou vendedores para esses títulos, e isso faz com que o preço em mercado acabe por oscilar, muitas vezes bastante desajustado daquilo que deveria ser o valor real do ativo. Portanto, é sempre este foco, esta ideia de que um investidor em ações, em última instância, é alguém que compra uma fração de um negócio. Nunca esquecer esta ideia. Não é alguém que compra um título de papel, digamos assim, e que vê esse título de papel flutuar todos os dias no mercado acionista. Essas flutuações podem ser justificadas por N coisas, mas são irrelevantes enquanto os fundamentais da empresa, enquanto houver, por exemplo, crescimento de vendas, crescimento de receitas, houver digamos, pode não ser monopólio, mas uma vantagem competitiva no mercado de uma determinada empresa, quer seja de preço, quer seja de qualidade, quer seja de economia de escala. Portanto, há N fatores que podem ser utilizados aqui para averiguar a solidez e a qualidade de um negócio, que não estão refletidos nesta flutuação diária de procura e oferta dos títulos. É isso que Seth Klarman diz que o investidor deve conseguir filtrar, digamos assim, conseguir distrair-se abstrair-se, neste caso, destas variações diárias e focar-se sobretudo naquilo que o negócio está a produzir e na estratégia de investimento que tinha sido definida à partida. Passando aqui para o ponto 3, um ponto também interessante, esta ideia de ser flexível, que muitas vezes parece ser contraditória, não é? Porque, por um lado, temos alguém que nos diz que só se identifica com um estilo de investimento, portanto, investir em valor, value investing, encontrar as ditas pechinchas, passem a expressão, no mercado financeiro, mas ao mesmo tempo, por outro lado, diz-nos para sermos flexíveis. Mas não existe aqui contradição, ok? Porque a ideia é sermos fiéis ao nosso estilo de investimento, mas sermos flexíveis nos sítios, nos mercados onde vamos encontrar valor. Portanto, e Klarman diz-nos que muitos dos investidores têm medo de seguir este princípio, ou seja, focam-se muito no caso de investimento em valor, investem muito, por exemplo, só no mercado acionista, ou só no mercado acionista norte-americano, ou só no mercado acionista, mas de outra geografia diferente. E Klarman
retira estes limites, digamos assim, estes constrangimentos para ele não existem, e também não existe um constrangimento por classe de ativos. Ou seja, como podemos ver aqui, se nós olharmos para aquilo que foi o histórico da carteira de Klarman, vemos que já utilizou, já investiu, por exemplo, em obrigações de baixo rating, por exemplo, distressed debt também, private equity, ou seja, empresas que não estão cotadas em bolsa, é um nicho de mercado onde Klarman se tem focado muito, imobiliário inclusive, ou seja, é um investidor que varia não só a classe de ativo, mas também a exposição geográfica, porque para ele, desde que o preço que paga esteja abaixo do valor intrínseco daquilo que compra, não importa qual é o segmento de mercado. E aqui o terceiro ponto eu acho que é bastante interessante, esta questão da eficiência que Klarman fala. Portanto, Klarman, numa das suas aulas em Harvard, e está disponível no YouTube para quem quiser ver, ele fala bastante opõe-se bastante à teoria dos mercados eficientes, dizendo que existe muita possibilidade de explorar estas ineficiências de mercado, sobretudo nestas áreas, ou seja, em áreas de mercado onde existam menos participantes envolvidos, portanto há menos informação, existe maior assimetria de informação muitas vezes, existe maior espaçamento entre o preço de compra e de venda, ou seja, não é tão eficiente, e é aqui que se podem fazer grandes negócios, e aliás é isso que Klarman e o seu hedge fund têm feito ao longo dos anos, e é isso que também justifica os seus retornos espetaculares, digamos assim, nos últimos anos, e que o têm feito de ser um caso de sucesso, um investidor de grande mais-valia acrescentada. O quarto princípio de investimento de Klarman, e lá está, mais uma vez, muito semelhante àquilo que são as mensagens de outros grandes investidores em valor, como Buffett, Munger, Graham. Portanto, esta ideia de investir para o longo prazo. E eu, na altura, quando li o livro, tirei esta frase que está aqui traduzida por mim novamente, esta ideia de que se detemos ações de uma empresa com elevados retornos sobre o capital, que investe esse capital de forma adequada, então devemos manter as ações o máximo tempo possível. Portanto, se detemos uma parte, digamos assim, de um bom negócio, a não ser que nos paguem um valor que nós aceitamos que é muito acima daquilo que o negócio vale, e portanto é uma boa opção de venda para nós devemos manter as ações em carteira. Podemos, como é óbvio, fazer o rebalanceamento das nossas carteiras para não estarmos tão expostos a um só título, ou só um título não ter tanto peso na nossa carteira, ou um setor. Mas esta ideia de que se o negócio tem boa performance, nós, em última instância, queremos estar do lado desse negócio, ou seja, nós queremos apoiá-lo enquanto investidores, nunca esquecer que nós estamos também a providenciar liquidez, a providenciar crédito, empréstimos para investidores, para investimentos neste caso. Portanto, se acreditamos no negócio, temos que também fazer a nossa parte e ficar do lado da empresa, digamos assim, quando a empresa também está alinhada connosco, portanto, também remunera de forma adequada o capital dos seus investidores. Depois, outra das virtudes de ter aqui uma orientação mais de longo prazo é saber esperar e ter aqui paciência para esperar pelas melhores oportunidades de investimento. Esta parte é um ponto bastante importante, sobretudo para os value investors, que muitas vezes têm muito dinheiro muito disponível, muita liquidez. Veja-se, por exemplo, que Buffett, desde o início deste ano, foi o ano que fez mais investimentos nos últimos 10 anos. Ou seja, Buffett esteve à espera a acumular liquidez porque não via oportunidades de negócio, e agora que surgem oportunidades, Buffett e a Berkshire têm vindo a comprar, e não é diferente com Klarman, ou seja, os princípios acabam por ser, de certa forma, semelhantes. Ter liquidez disponível significa que, caso surja uma oportunidade, nós podemos estar lá e providenciar capital a quem queira vender. Lembre-se, para nós comprarmos algo, tem que haver sempre alguém que esteja disposto a vender, e muitas vezes o que Klarman nos diz é que nestas situações de aperto, quando existem situações de rápida desvalorização de mercados ou alguma situação inesperada, digamos assim, aqueles fundos que estavam muito alavancados, que se encontram apertados devido a essa exposição grande que têm ao mercado,
vão ter que vender ao desbarato porque precisam de liquidez para equilibrar as carteiras e, neste caso, o investidor em valor ganha um poder negocial muito maior, consegue regatear, digamos assim, o preço dos ativos que pretende comprar de uma forma mais favorável para si. Portanto, esta ideia de ter paciência, esperar, ver o mercado, mas não querer reagir logo e esperar pelas melhores oportunidades, porque elas a prazo terão melhores retornos do que comprar em altas de mercado. Relativamente aqui a esta questão do longo prazo, depois Klarman fala, e eu acho que é um ponto interessante, que é esta ideia de muitos dos fundos hoje em dia e dos fundos de investimento e hedge funds são muito virados, digamos, para o foco no benchmark. Ou seja, se um fundo tem um benchmark, seja, por exemplo, o S&P 500, o gestor de portfólio é muitas vezes julgado, a sua performance é muitas vezes julgada relativamente à performance do índice. Ou seja, imaginemos que desde o início deste ano o S&P ganhava 10%, se o fundo em que eu estou investido perder 5%, os clientes vão julgar a performance do fundo, porque vão dizer, mas o fundo, o benchmark tem uma performance melhor. O que Klarman tenta fazer é, em primeiro lugar, não existe para ele essa questão das performances relativas, tudo o que importa são performances absolutas, portanto, a prazo, qual é que é o retorno que eu tenho sobre o meu capital e não qual é que é o retorno que eu tenho acima de um determinado benchmark. Este é o ponto número 1. E segundo, o horizonte temporal de investimento no fundo de Klarman é a perpetuidade, ou seja, quando investimos lá, o horizonte temporal é, digamos, para sempre. Daí, neste momento, Klarman só aceitar fundações que são escolhidas a dedo, como tinha referido também no início do webinar, que ele próprio escolhe, porque as fundações são instituições que são transversais ao tempo, ou seja, vão passando cá por muitos anos, existem mudanças nos quadros, mudanças no board, mudanças nas direções, mas a fundação à partida manter-se-á e o seu capital estará investido ao longo do tempo e só assim conseguirão beneficiar das maravilhas, digamos assim, da composição de capital que Klarman tem conseguido providenciar aos seus investidores. Passando aqui para este último ponto, este ponto 5, que eu chamei de princípios gerais, são, como disse, frases que eu retirei do livro, que eu acho que são importantes para qualquer um de nós, devemos ter sempre presente, se não estas, algo de semelhante. E aqui a primeira também é muito conhecida, é bastante parecida com a de Buffett. A ideia de que evitar perdas deve ser o primeiro objetivo de qualquer investidor. Pode parecer aquela ideia óbvia, não é? Mas muitas vezes não temos isto presente, evitar maus investimentos, sobretudo, evitar investimentos que não têm a tal margem de segurança e não tendo essa margem de segurança, a nossa probabilidade de risco de ruína aumenta rapidamente e nós queremos evitar isso a todo custo. Outra mensagem que eu achei que é importante é esta ideia de que o risco do investimento não pode ser determinado a partir de dados históricos, depende sim do preço pago. Portanto, normalmente, para se averiguar o risco, determinamos um determinado período temporal, digamos 12 meses, calculamos a volatilidade desse ativo e o risco nos mercados financeiros, por norma, corresponde à volatilidade de um ativo. Ou seja, uma ação que tenha uma volatilidade a 12 meses de 10% é menos arriscada do que uma que tenha uma volatilidade a 12 meses de 20%, por exemplo. Mas Klarman não se preocupa com isso, o risco está sim no preço que nós pagamos, ou seja, nós podemos ter um investimento com uma margem de segurança muito grande e esse ativo pode ser muito volátil, mas ainda assim nós temos pouco risco. Porquê? Porque nós compramos o ativo bem abaixo daquilo que ele vale na realidade. Portanto, temos esse conforto pelo preço que pagamos pelo nosso investimento. Outro ponto muito importante, os efeitos da composição de ganhos, ainda que modestos, são muito apelativos. É que a tal ideia do juro composto, não é? Portanto, a ideia de que 5% composto durante muitos anos, às vezes é melhor, dá melhores resultados do que ter 10 anos de 15% de retorno e depois perder, por exemplo, nos últimos 2 anos 20%. Ou seja, é preferível ter uma composição mais conservadora, digamos assim, mas constante ao longo do tempo, ainda que retornos modestos, digamos assim, mas o efeito temporal
propicia a exponencialidade dos resultados. Portanto, em vez de termos um investimento que cresce numa linha direita, numa linha, digamos, a 45 graus, se imaginarmos um eixo de um gráfico aqui, o que fará é ter um crescimento exponencial, digamos, em que fará algo do género um C, uma curva para cima, para ascendente. Outro princípio também interessante é este foco na procura de rentabilidade. Ou seja, os investidores, em vez de deverem procurar um determinado nível de rentabilidade, deveriam sim escolher o nível de risco que estão dispostos a tolerar. E lá está, voltando um bocadinho ao mesmo, Klarman define o risco pela margem de segurança que estamos dispostos a tolerar. Portanto, se formos muito conservadores, digamos, imaginemos que queremos comprar um ativo a 40% abaixo do seu valor intrínseco. Se formos menos conservadores, se calhar podemos comprar negócios que estão 10% ou 15% abaixo do seu valor intrínseco. Lá está, caberá a cada investidor saber este ponto para si, para a sua carteira. É algo que também se vai desenvolvendo com o tempo, não é uma coisa que é fixa, digamos assim. Muitas vezes investidores vão ganhando ou perdendo apetite por risco à medida que o tempo vai passando, mas é uma forma diferente, diria, de ver as coisas, olhar aqui para este, digamos, o tal desconto, qual é a margem de segurança que queremos antes de conseguirmos depositar ou investir, neste caso, em alguma empresa. E aqui, por último, esta ideia que também às vezes é difícil de passar, sobretudo no mundo atual em que vivemos muito agarrados, digamos, aos movimentos de curto prazo. Hoje sobe 1%, amanhã desce 2%, hoje sobe 3%. O Seth Klarman diz para não devemos estar dispostos, os investidores em valor devem estar dispostos a abdicar algum deste retorno de curto prazo, isto caso seja necessário, como um seguro perante alguma adversidade futura. Ou seja, é melhor comprar um ativo enquanto ele está barato, apesar de não estar no setor preferido do mercado ou estar até a ser penalizado pelo mercado, mas este diferencial garante-nos o tal seguro, a tal almofada de conforto para qualquer erro de cálculo, digamos assim, que tenhamos feito a quando da avaliação dos nossos investimentos. Klarman não está aqui no slide, mas Klarman tem também uma frase que eu achei interessante, que depois escrevi, entretanto, que é a ideia de que conservadorismo é a melhor forma que os investidores têm de se proteger face às incertezas do futuro. Portanto, acho que é um pouco a ideia que engloba toda esta filosofia de investimento de Klarman, a ideia de comprar com a margem de segurança, reflete também isto, reflete este conservadorismo, muitas vezes por parte de todos os investimentos em valor que não querem pagar mais do que aquilo que um negócio vale. E para alguns é uma ideia muito apelativa. Seth Klarman diz que nasce, digamos assim, com o perfil para ser um value investor. Ele até diz, com um certo tom irónico, que ele acha que há alguma coisa nos genes dos grandes investidores em valor, porque não é fácil estar constantemente contra o mercado, ter visões alternativas deste tipo de investimento, ter a paciência para esperar pelo eventual retorno do mercado que há de vir. E aqui, para terminar esta parte, quando perguntavam a Klarman o que é que ele fazia, qual era o trabalho dele, ele simplesmente respondeu que aquilo que eu faço é comprar pechinchas e esperar. Portanto, esta é a filosofia de Klarman, comprar empresas abaixo daquilo que elas valem e aguardar. Por último, quero-vos só deixar aqui com o livro. Portanto, esta é a capa do livro de Klarman. Uma curiosidade, este livro foi só impresso, como tínhamos visto, ele foi lançado em 91. Foram impressos cerca de 1000 livros, mas desde que Buffett falou em Klarman, a procura por este livro tem aumentado exponencialmente. Portanto, não conseguem encontrar o livro físico, já não se fazem mais edições deste livro, conseguem sim encontrá-lo em segunda mão, em livrarias ou outras plataformas, mas muitos destes livros, o preço deles é à volta de $2000 por exemplar. Portanto, quem quiser aqui fazer um investimento em valor neste livro, terá que encontrar aqui algum livro que esteja abaixo do valor de mercado, digamos assim, mas não é fácil de encontrar o livro. Conseguem sim, para aqueles mais curiosos, conseguem arranjar
este livro na internet em formato digital. Não sei se tem alguma questão, alguma informação que tenham que eu possa não ter aqui relativamente a Klarman, que queiram partilhar, que eu depois partilho com os restantes participantes. Não, assim sendo, agradeço o tempo que despenderam aqui connosco esta tarde. Espero que tenham gostado, espero que este que tenha ido ao encontro das vossas expectativas. Para aqueles que não conheciam Klarman, espero que tenha sentido para aguçar a curiosidade e agora fazerem as vossas próprias pesquisas, saber um bocadinho mais sobre este grande investidor. Não é fácil encontrar informação. Muitas das cartas que ele escrevia aos investidores do seu fundo não eram tornadas públicas, ou seja, era dedicado aos investidores do fundo, portanto não há assim grande informação pública, apesar de haver volta e meia algumas cartas que eram partilhadas por alguns funcionários ou de formas menos legítimas, para dizer o menos, mas ainda assim é um investidor interessante que vale a pena explorarem para aqueles que tenham interesse. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Desejo-vos um resto de uma boa tarde e bons negócios.